Então, tem essa questão, né, que cientista social, sem querer ou não, é uma carreira muito vinculada ao mundo acadêmico, né? A pessoa tem que ter isso em mente também quando entra, que ou ela vai seguir a carreira acadêmica, ou ela vai dar aula em colégio, né, de segundo, e hoje em dia tem um mercado privado também se abrindo, mas é uma coisa muito incipiente ainda, que a pessoa tem que ser muito certeira para falar, não, vou fazer ciências sociais porque quero atuar no mercado privado só, assim, Como que em empresas essa questão do privadas. mercado privado? Assim, o pouco contato que eu tenho é, tipo, ver muita questão de palestras e tudo mais. É algo nesse sentido ou viajei? Não, então, enfim, o próprio setor privado contrata professor de colégio, né, e tal, Ah, tá. mas hoje em dia Aham. tem uma área muito grande abrindo de cientista social, que, por exemplo, cientista social sabe, por exemplo, mexer com dado. Então, se a pessoa é cientista social, mas ela tem formação em estatística também, em programação, Python, R, essas coisas, ela consegue atuar no mercado de trabalho em posições que normalmente os empregadores não acham que o cientista social faz, né? Caraca, que fera. Então, por exemplo, sei lá, tô pensando o IPEA, por exemplo, um cientista social tranquilamente pode trabalhar num instituto como o IPEA, se ele souber mexer com dado e tal, é, o IBGE também, mas também instituições privadas. Eu tenho uma amiga agora que também está entrando em alguma fundação privada aí, que eu esqueci o nome, como para usar análise de dados, né? Então, ela fez ciências sociais, mas por fora ela fez curso, enfim, ela conseguiu se aprimorar em R, um monte de coisa, ela mexe com estatística, e aí ela consegue ocupar cargos que o empregador às vezes não acha que a gente tem como ocupar, mas a gente tem Sim, como, só sim. uma formação paralela, né? Meu, você falando isso, até lembrei no outro vídeo lá, aqui da Unicamp, eu acho que meu amigo chegou a comentar algo nesse sentido. Porque, querendo ou não, vocês estudam as relações na sociedade. E ninguém melhor do que vocês para entender, por exemplo, o comportamento da sociedade quando se dá um fator X ali. Então, faz um sentido enorme. Óbvio que eu entendo também não vou dizer limitações, mas talvez uma primeira restrição, talvez, a palavra nem é isso, mas do tipo, realmente, o que você falou, não me dava bem com exatas. Isso, querendo Sim, ou não, faz uma puta interface com exatas, né? isso. Mas que massa saber que tem essa expansão. Por exemplo, eu estava vendo agora, enfim, antropologia normalmente é, digamos assim, a área que as pessoas menos pensam em carreira acadêmica. Não, carreira Uhum. acadêmica não, em setor privado. Mas agora tem um movimento muito grande de antropólogos de tentar se inserir em empresas. Então, estou pensando na área de consumo, marketing, essas coisas. Ali a galera que trabalha com marketing precisa entender como é que aqueles consumidores pensam, como é que eles, por que eles decidem um produto ou outro produto. Bom, Uhum. ninguém melhor que fazer isso do que um antropólogo. O Com antropólogo ele vai certeza. conseguir. Então, assim, tem caminhos para o cientista social, só que a profissão no mundo, mas especificamente no Brasil, tem, enfim, é recente, né? E se vendeu sempre como uma carreira de intelectuais, né? Então, sei lá, as primeiras faculdades eram de 1930 ali em São Paulo, e a galera era normalmente de família rica e aí tinha condição. As faculdades estavam começando, a galera virava acadêmico e não tinha problema nenhum. Uhum. Porque, enfim, o setor acadêmico não tinha. Quem era formado em ciências sociais há 50 anos atrás? Ninguém. Então tinha carreira para todo mundo, né? Hoje em dia a situação muda e aí esse mercado privado começa a crescer, né? Pô, mas interessante demais essa perspectiva. Nunca tinha parado pra pensar dessa forma e realmente faz muito sentido que. Porque, meu, assim, vou falar algo que eu já ouvi muitas vezes e eu não concordo com isso pra falarem isso de qualquer curso, porque eu acho que você não precisa, a tua vida não tá fadada ao curso que você fez. Vai muito além. O curso pode te dar uma bagagem, você vai escolher o que fazer com ele. Mas, tipo, porra, você vai fazer ciências sociais, você vai ser pobre. Tem esse negócio, né? Tipo, você vai Clássico. fazer pedagogia, você vai ser pobre. Tem umas coisas assim. E eu acho muito da hora que tem esse movimento interno, né? Pelo que você falou, da própria comunidade de cientistas sociais se mostrarem que, pô, fazem a diferença
em outras coisas que a galera não entende, né? Não tá Exatamente. aberta a ver. Que É massa. isso. O que acontece no final é que, enfim, a questão do cientista social ser pobre é assim: se você consegue se tornar um professor universitário, você não vai ser pobre, assim, de universidade Sim. pública, você Uhum. vai ser uma pessoa de classe média, ou mesmo se você dá aula em segundo grau, ensino médio, se você dá aula, dependendo do colégio, os professores normalmente são, às vezes fazem concurso público, Pedro II, FATEC, você também não vai. Então essa visão também já é, né, um pouco Sim, sim. estereotipada. Com Mas o que certeza. aconteceu é que, assim, a gente teve desde 2002 um movimento muito grande de ascensão, muito grande de pessoas indo para o ensino Uhum. universitário. Então, a carreira acadêmica, mesmo que o governo tenha aberto mais universidades, começou a dar problema, porque tinha muita gente se formando em ciências sociais, relativamente, para o Pouca. tamanho do curso, e pouca vaga no ensino superior, né? E Uhum. aí você tem que abrir outras portas. E as pessoas estão se dedicando muito a tentar carreira em empresa hoje em dia, fazer consultoria, e usando as ferramentas. Você tem uma Uhum. noção? Eu tinha um professor de antropologia que ele foi fazer mestrado e doutorado em publicidade. Ele atuava muito na área de consumo e tal. E ele falava assim pra gente, pô, eu fico muito triste porque os antropólogos, por exemplo, porque a galera que trabalha com publicidade tá usando um negócio chamado netnografia, que é etnografia com digital, net, né? E, só que ele falou, Uhum. bom, mas isso é etnografia, é o que nós antropólogos fazemos desde que a gente se conhece por gente. Então, assim, essa galera que está vindo de comunicação está pegando Um um nicho de instrumento que é vocês, né? nosso e roubando nossos, basicamente roubando possibilidades que a gente poderia se inserir, né? E Sim, aí o que está acontecendo hoje em dia é bom, os antropólogos tentando, por exemplo, tomar o seu espaço, né? De novo. sim, sim. E cientista político também, cientista político acho que é mais fácil. Desde sempre tem um mercado privado para cientista político, por exemplo, galera que faz pesquisa eleitoral, esse tipo de coisa. Então, o cientista político é mais bem inserido do que o antropólogo e o próprio sociólogo, mas ainda é uma Uhum. dificuldade muito grande, né? Não, e até só comentando, fazendo um adendo ali, porque, tipo, realmente, essa questão da parte financeira da coisa é óbvio um reflexo de um país que não investe, né, nesse tipo de área. Então, por exemplo, se você for ver pedagogia, o Brasil investe porra nenhuma em educação. E todo o resto é consequência disso também.